paz do Senhor Jesus, aos meus amigos, familiares e irmãos em Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, aonde o Senhor diz que Ele nos garante vida e vida eterna, porque o nosso Deus é um Deus eterno. Em sua palavra Ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, né? Ele é o grande eu sou, e todas as coisas se resumem em Deus. A promessa de Deus pra gente é termos a vida eterna. Deus nos promete a vida eterna a todo aquele que nele crê. A morte, ela não é o fim, né? A morte, muitas vezes não consegue compreender a morte, porque o pecado entrou no mundo, então a morte veio junto com o pecado. Mas nós somos mortais, né? Nós, a partir da morte, nós vamos ter uma vida eterna. Nós vamos viver uma eternidade. A palavra em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra fala em Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em 1 João 5, nos versos 11 e 13, ele diz: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E o que é a vida eterna? O que é a vida eterna, meus amados? Em João 17,3 está escrito: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Aleluia! A vida eterna está em Cristo Jesus, em conhecer a Ele como nosso Deus verdadeiro. Aleluia! Ele é a vida eterna que foi enviado por nós. Romanos 2,7 diz: Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem. Faça o bem, busque a glória de Deus. Ele nos dará a honra e a imortalidade. João, ele é tremendo, né? Quando ele fala, né? Ali João 17, né? Que a vida eterna é que a gente conheça o único Deus verdadeiro. Simão Pedro, um dia, ele respondeu a Jesus. Ele disse: Senhor, para onde iremos? Para onde iremos, Senhor, se não for para ti? Mas por que João disse isso? Porque ali no versículo, em João 6,68, por que Pedro disse isso, né? Ele mesmo disse a Jesus: tu tens as palavras de vida eterna. Jesus é a vida eterna. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês também em 1 João 2,25, que diz ali, né, sobre essa promessa, a promessa que Jesus nos fez. E esta é a promessa que Ele nos fez a mim e fez a você. Qual é a promessa? A vida eterna. Então a nossa vida vai muito além daqui, né? Talvez a gente não consiga realmente entender sobre a morte, mas muitos que morreram hoje em Cristo, eles foram primeiro do que nós, mas eles também vão receber ali a vida eterna, porque conheceram a Cristo Jesus e tiveram essa promessa. E nós somos eternos, né? A eternidade vai além das nuvens. Essa semana eu estava assistindo um filme que é da minha infância, né? Eu sou a Michelle, tenho 39 anos, né? O meu canal é um canal pequeno, mas o objetivo de alcançar família, amigos e poder compartilhar aqui algumas coisas. Então, assim, ó, na minha infância, eu ouvia muito aquele filme A História Sem Fim. Sempre que ele ia passar, eu sempre queria ver. Então, assim, ó, A História Sem Fim, ela nos fala muita coisa que a gente pode trazer para a nossa vida. E se a gente for analisar A História Sem Fim, eu e você também fazemos parte de uma história sem fim, que vai muito além das nuvens, né? Eu creio que muitos devem ter assistido esse filme, que
começa com a história do Bastian, que perdeu a mãe, e aí ele gosta muito de ler livros, né? Até que ele vai para uma biblioteca e acha um livro, né? E ali ele começa a ler aquele livro. E diante da situação que ele estava vivendo, aquele livro levou ele a despertar para outras coisas, né? E literalmente, a nossa vida, ela precisa ser despertada através de um livro sagrado, que é a Bíblia, as Escrituras, né? O livro que o Senhor nos deixou como guia nessa terra. E ali ele nos levará a nossa história sem fim, né? Ali o livro que o senhor da biblioteca estava lendo, né, quando o Bastian chega ali, ele vai falar para Bastian que este livro não é para ele, que ele não deveria ler aquele livro. E trazendo a nossa realidade, de um tempo para cá, a Bíblia, o livro, foi tirado de muitos lugares. E muitas pessoas, às vezes, eles não nos instigam a ler a Bíblia. Há muitas religiões que não instigam as pessoas a lerem a Bíblia, a conhecer a Bíblia, né? Por quê? Porque a Bíblia é um livro da vida, é um livro que vai nos transformar de dentro para fora, é um livro que vai nos trazer aquela dificuldade que a gente tem para compreender, é um livro que vai nos trazer a clareza, né? A Bíblia, a palavra de Deus, quando você lê ela transforma as nossas vidas, né? Ela nos traz conhecimento. E aí nós passamos a vivenciar as histórias e a viver uma nova vida em Cristo Jesus, né? Então, o filme História Sem Fim, tem o livro também, ele tem vários personagens ali, né? Que são personagens, e esses personagens ali no filme, né? Vai ter ali o Come-Pedra, né? Vai ter ali a Morgan, que é a tartaruga, que era mais sábia, né? Tem o Nada, que é aquele que vem destruindo, enfim, outros personagens. Mas, tipo assim, trazendo para nossa realidade, a gente pode aprender muita coisa com esse filme. O filme, ele está disponível no YouTube. Então, assim, o que acontece? A nossa história, gente, ela vai além das nuvens, porque o Senhor, ele nos preparou coisas, né, que hoje nos está oculta, mas nos será revelado, aleluia, naquele grande dia, o dia que ele virá por nós, o dia que ele virá resgatar e buscar a sua noiva, né? Nós somos eternos, a palavra do Senhor, ela nos mostra, né, o Senhor nos fez a promessa da eternidade. Então, ali, um dos personagens que era o que estava destruindo tudo, era o Nada, né? O Nada vinha destruindo o mundo, né? O que era o Nada ali? O Nada representava um buraco gigante, algo terrível, né? Que fez com que a imperatriz adoecesse, né? E que ia levar ela à morte, mas ela tinha a solução, né? Para poder trazer ali, ela tinha que ser curada, né? Então, assim, trazendo atualmente hoje, como que nós estamos vivendo? Né? A nossa humanidade, ela está doente. A nossa humanidade, ela está morrendo, né? Quem que é o Nada? Quem é o Nada que vem destruindo, que vem causando caos, que vem trazendo medo? Quem é o Nada? É o inimigo das nossas almas, né? Satanás, o diabo, né? Que a palavra mesmo fala o que ele veio fazer. Ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir, ele veio roubar teus sonhos, ele veio fazer com que você não acredite mais nas coisas. Ali no filme, A História Sem Fim, falava da fantasia, né? O mundo da fantasia, que ia ser destruído, tudo aquilo ali, né? Os sonhos deles, aquilo que eles imaginavam, aquilo que eles queriam, aquele mundo ia ser destruído, né? Veio roubar a alegria, a felicidade, né? E destruir o mundo, porque esse é o desejo do inimigo das nossas almas, né? Destruir o mundo, matar, roubar as nossas vidas, a nossa alma. É esse que é o desejo do inimigo. E ele age até hoje, através do quê? Através do medo, né? Gente, o medo é uma arma perigosíssima. E é uma arma, claro que o medo às vezes é preciso para certas situações de alerta. Mas o medo em si, o medo que o inimigo traz, é um medo que faz com que as pessoas se paralisem, né? Hoje a gente vê pessoas que têm medo, elas têm medo de morrer, medo de ficar sem a família, medo de não ter o que comer, o que vestir. Um medo, assim,
deixa as pessoas cegas, né? E o inimigo, ele tem criado um caos, ele está trazendo uma assolação sobre o mundo, as profecias da palavra têm se cumprido, nós temos visto aí as pestes, a situação, a fome, cada dia aumenta a violência, né? Então, assim, ó, o medo, ele paralisa as pessoas e não deixa a gente ver com clareza que mais ali na frente existe uma esperança. Há uma esperança, né? No filme A História Sem Fim, é bem legal porque quem vem trazer a esperança ali, a solução, era um menino, né? Um menino chamado Artreu, né? Ele seria ali no filme aquele que ia poder cumprir essa missão, né? Então, assim, ó, e nós, trazendo para a nossa vida, trazendo para o mundo, para a palavra do nosso Deus, a gente tem a esperança. Quem é a nossa esperança? Diante de toda essa situação que a gente está vivendo hoje, milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas com medo, a humanidade está doente, está adoecida. A gente tem visto que nem Mateus, a palavra do Senhor fala que esses sinais seriam claros. Mateus 24, os sinais estão tudo aí. A gente tem ali em 2 Timóteo 3, se não me engano, que fala que as pessoas iam ser amantes de si, presunçosas, as pessoas se tornariam avarentas, as pessoas se tornariam pessoas que não teriam amor, o amor iria se esfriar. E a gente tem visto tudo isso acontecer, né? Então, ali na História Sem Fim, esse jovem, o jovem Artreu, era a esperança, né? Ele era aquele que ia encontrar a cura, que ia salvar o mundo, né? Mas na nossa história, na nossa realidade, na minha história sem fim, na tua história, onde a gente vê o mundo hoje, o mundo atual, onde nós chegamos literalmente, meus amados, na geração do tempo do fim. A geração do fim é a nossa. A nossa única esperança é quem? Um menino nos nasceu, um menino se nos deu. Ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor. Quem é este menino? É Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a nossa única esperança. Ele é o general de batalhas. Ele é o guerreiro vencedor que já venceu por nós, por mim, por você. E já nos garantiu a vitória. A vitória já está garantida em Cristo Jesus. Para todo aquele que invocar o seu nome, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que confessar ele como o Senhor e Salvador de suas vidas. Confesse hoje mesmo, declare que o Senhor é o teu Salvador. Ele é a nossa esperança, ele é a única esperança, ele é a cura. A palavra dele diz que ele é a cura, ele é a nossa salvação. Ele é o único que vai vir e vai vencer este inimigo. Ele é a solução para a humanidade caída, né? Ali na cruz ele venceu por nós. É engraçado que quando ali no filme A História Sem Fim, e um filme que eu via bastante, é um filme que me traz coisas boas, assim, que faz a gente aprender muita coisa ali, entendeu? Então, tipo assim, a gente vê que quando o Artreu, que é o menino que ia cumprir a missão ali, buscar a salvação, o inimigo, ele também estava preparando algo para ele, que era para destruir ele lá, que era o lobo, se eu não me engano, o Gnorm, né? Gmorg, assim o nome dele lá. Eu creio que alguns já viram, os que não viram também está disponível lá, como eu já falei, no YouTube, né? Só que você tem que alugar, porque não acha para você assistir completo. E Satanás também, ele agiu assim, né? Quando Jesus veio, o inimigo já estava preparando para que pudesse oferecer para Jesus coisas que ele não fosse cumprir a missão, para que pudesse destruir ele e que ele não vencesse, mas ele venceu ali na cruz, né? E o inimigo, ele é assim, ele também age assim nas nossas vidas, né? Para nos tentar tirar do foco, nos tirar da missão. Outra coisa interessante no filme é que tinha um momento que ele tinha que atravessar para chegar, que ele precisava buscar o monte do casco, que era a tartaruga, a tartaruga, ela era a mais sábia ali, e ele precisava falar com ela, né? Mas antes ele tinha que passar por um pântano, que era o pântano da tristeza. Essa cena até é muito triste ali no filme, porque ele tinha o cavalo, né, Artax, e o cavalo acaba inundando, né, sendo engolido pelo pântano, porque ele ficou muito triste. Mas essa é uma parte do filme muito interessante, porque
porque na nossa caminhada a gente também passa por circunstâncias difíceis, a gente enfrenta dias tristes, a gente passa por situações que, né, nos traz tristeza, só que nós não podemos deixar a tristeza nos dominar, né? Ali o Bastian, que é um dos principais também, ele que estava sofrendo pela morte da mãe. Então, assim, por ele estar muito triste pela circunstância, ele começou a ler, ele lia muito, né? E quando ele vai para o livro A História Sem Fim, aquele livro também trouxe para ele uma transformação, né? Fez ele entender que ele não podia se deixar dominar pela tristeza, né? Então, assim, ó, a gente também vive isso às vezes, né? Espiritualmente, o que acontece? Se você deixar a tristeza te dominar, ela vai te afundar, ela vai te matar, né? Você vai se afundar cada vez mais na lama. Seja por uma forte depressão, a perda de alguém, um relacionamento frustrante, a perca de um negócio, uma decepção, uma frustração, enfim. Só que a nossa vida não pode ser dominada pela tristeza. É por isso que na palavra do Senhor a gente encontra respostas para tudo. A palavra do Senhor diz que a tristeza pode vir durante uma noite, mas no outro dia pela manhã ele traz alegria, porque nós estamos buscando ele, invocando o nome dele. Para a gente sair do pântano da tristeza, para a gente sair dessas circunstâncias, nós precisamos de sabedoria, de discernimento. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, e é somente Deus e sua palavra que, guiados a nossa vida pelo Espírito Santo, a gente pode seguir adiante. A gente pode seguir o alvo, a gente pode seguir o rumo, a gente vai alcançar a nossa vitória, a gente vai sair daquela tristeza. No caso, no filme, aparece o dragão, para mim aquilo era cachorro, né? Mas na verdade é o Falcor, né? Que é o dragão que vem e tira ele dali. Ele é até considerado também o dragão da sorte, né? Só que a gente sabe que o dragão na Bíblia representa o inimigo. Mas aqui, trazendo para a nossa realidade, né, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, o discernimento, ele está na palavra de Deus, contido na palavra de Deus. E ele é o único que pode nos tirar dessas circunstâncias de tristeza, porque a palavra dele nos garante que nós vamos seguir adiante pelo Espírito Santo de Deus, que ele vai nos dar a vitória, né? Gente, o céu é o nosso lar, né? Literalmente esse filme ele começa nas nuvens, né? E quando ele sobrevoa com o Falcor, ele vai por todas as nuvens, assim, né, ali. Então, a nossa vida é nessa terra de passagem. O céu é o nosso lar, lá é a nossa morada. Deus tem muito mais para nós ali. Deus tem muito mais para nos mostrar, além das nuvens, né? Deus, ele é maravilhoso, né? Outra parte também interessante no filme é quando ele tem que atravessar os oráculos, né? E ali vai falar, né, os personagens ali, tem até o casal, que o Senhor, ele é um científico, e aí vai falar que muitos não conseguem atravessar para chegar lá aonde ele precisava, né, para conseguir a resposta para salvar a imperatriz, porque eles não confiavam em si mesmo, porque eles não sabiam quem eles eram, eles não tinham a confiança de que eles poderiam vencer. Então, aquele oráculo que tinha lá, ele abria os olhos, né, e ateava ali fogo e acabava aquela pessoa morrendo, né? Ela não conseguia passar para o outro lado. E assim, ó, trazendo para os nossos dias, a gente entende que a vida eterna depende de que eu e você a buscamos em Cristo Jesus. Porque a palavra aqui disse que o que é a vida eterna? É conhecer a Jesus, né? O que é a vida eterna? A vida eterna é a gente conhecer a Cristo. Ele é a vida eterna, né? Jesus é a vida eterna. Então, aqueles que o conhecem verdadeiramente, aqueles que conhecem a Jesus, o único Deus, sabe que por ele, somente através dele, nós vamos chegar ao outro lado, nós vamos estar com Jesus, nós vamos viver eternamente com Jesus, né? Mas como a gente vai fazer isso? Conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor.
ela é o portal, ela é a palavra que nos conduz a toda a verdade. Então, a gente ali, lendo, conhecendo a Jesus, sabemos quem somos. Nós somos filhos de Deus, não somos mais escravos do mundo, né? Nós nos tornamos pessoas confiantes que Jesus, né? Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não tememos, né? Já não há temor, porque nós sabemos que Jesus Cristo está conosco, né? Ele é nosso tudo, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso Senhor. Então, assim, no filme, o menino Artreu, ele recebe algumas orientações, né, e tudo, e ele consegue passar. Ele passa ali, né? Ele consegue vencer. Aí também tem um outro lá que é um espelho, que aí, quando para ele atravessar, ele vai se deparar com ele mesmo, né? Conhecer o seu eu, né? E a gente também precisamos nos conhecer. E, enfim, né? A História Sem Fim é um filme interessante, tem o livro também, como eu falei, e ela traz, assim, muitas coisas que a gente pode realmente trazer para a nossa vida, coisas boas que a gente tira para as nossas vidas, né? E deparando hoje com tudo isso na humanidade, quando eu assisti esse filme, muitas coisas veio como uma clareza, assim, na minha mente, né? De tudo que a gente está vivendo. Mas o que eu quero deixar para os irmãos é isso, né? Que a nossa vida, ela vai além disso daqui, né? Literalmente, nós temos um céu que nos espera. Literalmente, além dessas nuvens, o Senhor vai nos revelar coisas grandes e ocultas, aquilo que não nos foi revelado. O Senhor Jesus, Ele vai nos revelar, né? A gente precisa realmente conhecer a palavra do Senhor, meditar, buscar, estudar a palavra do Senhor, ter uma vida, vivenciar aquilo que é a palavra, né? Crer no Senhor Jesus, saber que, né, Ele é aquele que nos deu vida e vida eterna, né? Essa vida, ela está no Filho de Deus, né? E quem tem a Jesus, quem o confessa, quem o tem como Senhor e Salvador, tem a vida eterna, né? E o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Ali nós estaremos com o Senhor por toda uma eternidade, né? E essa palavra que eu queria compartilhar foi algo que eu achei bem interessante, bem relevante, né? Aqueles que quiserem assistir o filme, né? Busquem no YouTube, né? E que nem eu falei, tem que alugar, mas vale muito a pena, né? E aqui estamos, né? Aqui estamos sabendo que a humanidade realmente está enfrentando uma transformação. Sabemos que tudo que está vindo aí é para uma nova era, um novo tempo que se inicia, né? E essa nova era vai trazer com ela muitas coisas. A palavra de Deus em Daniel, quando Nabucodonosor ele teve um sonho com a estátua, né? Aquilo ali representava os reinos que iriam vir. E eu creio literalmente que nós estamos vivendo o pé da estátua, né, que é os pés de ferro misturado com barro, os 10 dedos, os 10 reinos que vão se juntar. Ali vai vir, né, uma pessoa que vai liderar o mundo, né, vai unificar o mundo, e que será o anticristo, que é o antimessias, né? Muitos, por não crerem na verdade, vão acreditar nele, né? Israel literalmente vai ser uma nação que vai sofrer muito, porque eles não acreditam até hoje que Jesus é o Messias. Ele crê nele como profeta, mas não acredita que ele já veio. Então, assim, eu acredito que a gente está nesse tempo, né? Vivendo este reino que vai se levantar, né? É o ferro misturado com o barro. Hoje a tecnologia cresceu, o conhecimento cresceu, a gente tem visto muita coisa acontecer, muitos sinais, né, que nos mostra que realmente a volta de Jesus está aberta, que o Senhor Jesus está voltando. E a nossa única esperança, o nosso tudo que a gente precisa hoje é crer em Jesus, né, a solução para a humanidade, a cura para a humanidade, para salvar este mundo, né, é somente o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E a palavra dele é essa, né, que a gente creia, que a gente confie e que a gente venha conhecer esse Deus, porque ele é a vida eterna, o único Deus verdadeiro, né? E Jesus, a quem Deus nos enviou,
é o único, meus amados, que pode nos salvar. Que a paz do Senhor esteja com vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero poder ter edificado, né, a vida de cada um, e que essa palavra esteja nos nossos corações e que venhamos seguir e prosseguir conhecendo o nosso Deus. Jesus, ele é maravilhoso. Fiquem na paz do Senhor. Amém?